todos, amigos e amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Com muito prazer, estamos aqui novamente, levando a vocês mais um episódio do programa Jesus, Kardec e Nós. Meu nome é Roberto, aqui comigo o Fortunato, e vamos, por mais uma vez, carinhosamente, trazer um tema importante para o nosso conhecimento, observando o que a doutrina espírita nos ensina, o que o Evangelho de Jesus nos recomenda, para que possamos trilhar o nosso caminho, viver em paz, sabermos os verdadeiros sentidos da palavra amor, auxílio, perdão, e é por isso que estamos aqui, para levar a nossa humilde contribuição para o auxílio desse entendimento. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo ao final, que curtam as nossas redes sociais, o endereço estão aqui, que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações para que vocês possam receber outros conteúdos que costumamos levar para vocês. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema auxiliar e servir, e vai nos ajudar nesse entendimento um texto de Emmanuel, que está no livro Segue-me, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem esse mesmo nome, auxiliar e servir. Então, como de costume, faremos a leitura e os comentários que acharmos interessantes, que possam auxiliar no entendimento dessa obra. Pois bem, então o texto, que se chama Auxiliar e Servir, ele vai fazer um comentário em cima de um trecho do Evangelho, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, que é uma reprodução de um dizer de Jesus, que fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel, então, começa o texto da seguinte maneira: Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace, à vista das provocações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada. E Emmanuel vai então elencar uma série de outras situações que muitos dos nossos companheiros vivem e que servem de alerta para que a gente deixe de lado as nossas reclamações, deixe de lado os nossos esse sentimento de se achar vítima de tudo, e ele nos mostra exemplos de como auxiliar. Então ele começa dizendo assim, para que a gente preste atenção nos companheiros que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte. Como quem diz, aqueles que estão ao nosso redor e que é de nosso conhecimento, eu acredito que muitos possam conhecer pessoas assim, que não tem com quem contar no sentido de uma amizade verdadeira, alguém com quem ele possa desabafar, alguém com quem ele possa falar dos seus problemas cotidianos. Então, é um exemplo de auxílio que a gente pode estender observando esses companheiros que estão ao nosso redor, e como ele bem coloca, sem voz de amigo, na solidão, buscando um reconforto para os seus próprios problemas pessoais. Sim, só voltando um pouquinho, aqui na parte em que ele fala assim, junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada, ele está fazendo uma alusão àquela passagem da parábola do semeador, em que os espinhos, os espinheiros, vêm e sufocam a semente que caiu na beira da estrada e não tinha muita profundidade, né? Então, é assim, esses termos que nós vamos citar, que o Emmanuel elencou, eles estão relacionados a esses problemas
da nossa pouca ação, certo? Para auxiliar o nosso próximo, auxiliando a nós mesmos também. Quando ele fala assim que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que nos reconforte, é aquela coisa do isolacionismo nosso. Não só a questão da pandemia, certo? Mas quantas pessoas que estão no meio dos outros, estão numa igreja, num templo espírita, num centro espírita, num local de trabalho, e eles estão isolados, porque eles ficam em si mesmados, sabe? Eles se isolam das pessoas, eles não têm vontade de se relacionar com os outros. E aí, se a gente busca essa aproximação, a gente vê que essa pessoa está muito reclusa, está muito isolada, ela não tem uma conversa sadia e normal com as pessoas, a gente pode ir buscando carinhosamente, com bastante cuidado, se aproximar da pessoa e descobrir o que está acontecendo, mas chegar mais na função de ouvinte do que de aquele que traz a solução. O dono da verdade, né? E sempre partindo daquela premissa de ganhar a confiança, né? Demonstrar que você é confiável e se colocar à disposição, né? Olha, se você precisar conversar, eu estou aqui, estou à disposição, a gente pode conversar, desabafar, porque na vida é uma troca, né? Nós estamos em constante trocas de papéis, inclusive. Hoje você oferece ajuda, amanhã você que estará necessitando. E Emmanuel então continua dando mais um exemplo, para que a gente preste atenção naqueles companheiros que tateiam a pleno dia, ansiando por um fio de luz que lhes atenue a cegueira. E aqui tem essa ideia, né, de duplo sentido, tanto a cegueira física, né, como ele quis dizer, aqueles mesmo com deficiências, com necessidades que precisam ser amparados, mas também aqueles da cegueira moral, ideológica, né, espiritual, que o Fortunato pode nos auxiliar com algum comentário. Então, é aquela coisa de você ficar atento, né, para não ficar buscando uma posição, uma solução em que a sua verdade tenha que se sobrepor à verdade do outro. Você não precisa ser o vencedor, você não precisa nem estar envolvido em muitas coisas que às vezes nos desequilibram e desequilibram aqueles que estão ao nosso redor. Quando você numa rede social entra num debate, que seja para você colocar uma opinião construtiva, salutar, que vá edificar uma conversa, e não para você destruir os outros que estão comentando através de sarcasmo, de como é que chama? Ironias. Sim, mas assim, para você rotular as pessoas, certo? De algum trejeito ou de alguma característica política, porque isso você está rebaixando aquilo que está sendo colocado para uma questão de cegueira. Você não vai conseguir encontrar uma solução, você não está buscando uma solução, certo? Você está ali dando voltas em torno daquele tema e não vai conseguir achar um caminho, porque você não está se relacionando amorosamente com os outros, ou respeitosamente com os outros, no mínimo, certo? Então, isso. Nesse sentido também, da cegueira, o Emmanuel pede então que o nosso equilíbrio, recapitulando o que ele começa no texto, né, que a gente se esqueça um pouco das nossas provações
e vá levar o nosso equilíbrio nessas questões, como a gente está aqui conversando, de cegueira. Tem essa questão da física propriamente dito, né? As dificuldades físicas, como o Fortunato colocou, essas questões ideológicas, de debate, que infelizmente hoje em dia a gente percebe mesmo grupos cegos, né? Que só conseguem enxergar para dentro de si e que espalham uma tristeza muito grande, sim, não só dentro da pessoa, mas nas pessoas que convivem com ela. E eu penso também sobre esse tema, né, da cegueira, justamente para aquelas pessoas que se colocam às vezes dentro de um problema, sei lá, está com um problema no trabalho, na família, e consegue enxergar apenas aquilo que interessa a ela. E não deixa de ser uma cegueira, porque ela não consegue entender ou aceitar a opinião do outro, uma outra visão. Então Emmanuel nos concita a usarmos o nosso equilíbrio, até mesmo complementando aquele primeiro ponto, né, do estar apostos para ouvir, mas para que a gente possa levar também a esses irmãos algum esclarecimento, algum conselho, porque às vezes uma pequena palavra, um apontamento que a gente faça amorosamente, ilumina um pouco a consciência de quem está ali naquele debate, naquela briga, né? Bom, um outro ponto que ele nos coloca, para que a gente observe, são aqueles irmãos, aqueles companheiros, e ele faz de uma maneira poética, ele diz assim: aos companheiros que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra lhes esboça em começo, e aqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania. Fazendo uma tradução para o nosso dia a dia, são aquelas crianças necessitadas que vagam nas ruas como pedintes, que já estão sendo colocadas como vendedores de balas, como pedintes, porque lhes falta o básico, né, do apoio familiar pela orfandade ou por tantos outros problemas. E, de outro lado, também aqueles nossos companheiros que já estão no final da sua jornada nessa terra, nesse planeta, e que, em muitos casos, infelizmente, são deixados pelos familiares, vivem um final de vida com tristeza, na pobreza, no abandono, sem ter com quem conversar, sem ter com quem repartir a sua experiência. Então, Emmanuel também nos pede: deixemos os nossos problemas de lado, as nossas aflições, nos reequilibremos do modo que Jesus nos ensina e nos pede um apoio, e vamos ao encontro desses companheiros, tanto os mais novos quanto os mais velhos, né, os mais experientes nessa existência. Acho assim que nesse trecho aqui ele está nos incitando o respeito, certo? Tanto para aquele que começa a sua jornada, que você, independente da situação que ele se encontra, ele merece o nosso respeito, merece o nosso amparo, como também o idoso, que merece o nosso respeito, merece o nosso amparo. Tudo que a gente puder fazer para diminuir o sofrimento de cada um deles, a gente deve desempenhar com todo o nosso esforço. Sim. Um outro companheiro que Emmanuel nos pede que tenhamos a atenção são aqueles que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio. A frase bastante clara, bastante direta, mas que tem aí um interessante comentário, né? Uma colocação na frase em que Emmanuel coloca: desistiram do refúgio na fé, porque obviamente que o caminho que nos protege, que nos blinda desses assédios que buscam nos levar para as trevas do suicídio, da desistência diante de um certo problema, é justamente o escudo da fé, a certeza de que há uma motivação para que as coisas estejam acontecendo em nossas vidas, a certeza de que Jesus
pede a nossa paciência, ensina a paciência. Então, muitos companheiros, infelizmente, como diz Emmanuel, de fato desistiram desse escudo, desistiram dessa perspectiva e se atiram às trevas do suicídio. Então, mais uma vez, é bom que a gente reforce, que a gente esqueça aquilo que esteja nos afligindo momentaneamente, que a gente se valha do nosso escudo da fé para ir ao encontro desses companheiros e estender as mãos e dizer, mostrar que eles não estão sozinhos, que há caminhos mais, embora talvez um pouco mais demorados, talvez um pouco mais sofridos, mas que levarão a uma solução muito mais digna para as questões que eles estão enfrentando. Fortunato. Também é aquele que se encontra numa situação de suicídio, é aquela pessoa que ela realmente está desistindo de acreditar e ela acha que o suicídio vai ser uma solução para os seus problemas. Sim. Então ela é um tipo de cegueira também, porque ele vai buscar numa ação criminosa, certo? Que nós estamos cometendo contra os desígnios de Deus, que nos deu a vida, né? Interrompê-la antes da hora, de uma maneira que nós vamos arrumar problemas muito sérios. Então ele fala que nós vai se encaminhar desorientados para as trevas, e essa desorientação vai ser cada vez pior do outro lado. Então, o suicídio não é uma porta de saída que leve a uma solução feliz. Sim. Mas o suicídio é uma porta que leva ao desespero, que leva à desorientação, como está dito aqui, né? E um sofrimento bem constante, dado que alguns textos, como o Memórias de um Suicida, que a Ivone Pereira psicografou, né? Pelo espírito do Camilo Castelo Branco, né? Que a cada dia o suicida revive o seu ato impensado. A cada dia ele sofre novamente os estertores da morte, os estertores do desligamento do espírito com o corpo físico, que foi um desligamento antes da hora, um desligamento forçado. É como se você estivesse arrancando um tecido bom, né? Um pedaço que está bem costurado ainda. Então, que a gente também nesse momento busque, como o Roberto falou, amparar esses irmãos para que eles não cheguem nessa situação. O suicídio tem sido uma causa que tem aumentado bastante, porque as pessoas têm andado muito isoladas, as pessoas têm andado muito preocupadas em buscar soluções para si mesmos e pouco olhar para o próximo, né? E aquilo que Emmanuel está fazendo é nos lembrar a todo instante que nós não estamos sofrendo sozinhos, certo? Que isso não é um consolo, mas é um estímulo para que a gente busque auxiliar aquele que está sofrendo mais que a gente. Exatamente. Acho que essa é a mensagem que esse capítulo, né, do nosso bate-papo tenta mostrar. E sobre essa questão do suicídio, eu pensei aqui em 2 pontos. Você estava dizendo, né, dos relatos, né, que estão lá nesse livro, Memórias de um Suicida, e eu acho que para além desse sofrimento que dia a dia o espírito suicida vai relembrando e vai sentindo, há o acréscimo de dor quando ele percebe que, não obstante o sofrimento que se repete, quando ele tem condição de olhar para aqueles que ficaram, né, para a família, para o mundo que ele deixou, que ele fugiu,
o problema que ele havia tentado escapar, muitas vezes aumentou, muitas vezes se derramou por sobre outras pessoas que ele amava, então o sofrimento acaba ficando muito maior. E um outro ponto, e aí eu até por uma questão de experiência pessoal, muitas vezes as pessoas com quem, se a gente se depara, né, com alguém que esteja com esses pensamentos ou com esses ideários, né, de suicídio, nem sempre uma conversa evangélica, uma conversa religiosa vai ser suficiente para convencê-los de que não é o melhor dos caminhos. Alguns sim, alguns vão se tocar com isso, vão se sentir tocados e pedir que você explique melhor, que dê esses exemplos que nós estamos aqui colocando, mas outros não, vão dizer, não é a minha fé, não é no que eu acredito, e muitas vezes é até por isso mesmo que eles estão buscando esse caminho. Mas assim, que o nosso apoio não fique restrito tão somente a essa ideia do levar a palavra de Jesus. Se não é o que vai convencê-los de que é o caminho equivocado, que seja então o apoio para que ele ouvir mais do que que deixe que ele converse, que ele fale, que com o passar dos tempos busque uma orientação médica, uma orientação psicológica, e psiquiátrica. Em muitos casos essas pessoas ainda não têm esse apoio, ou se tem, abandonam o tratamento. Então são os meios que a gente tem para o auxílio, né? E também Emmanuel coloca que a gente preste atenção, e eu acho que é muito pertinente nessa época que nós estamos vivendo, infelizmente, naqueles companheiros que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Infelizmente a gente tem visto dia após dia famílias, companheiros, irmãos em busca de alimentos em caminhão de lixo, atrás de despojos de ossos, de restos de animais, para levar algum tipo de alimentação para si e para a sua família. Então, e eu volto a repetir para que fique bem gravado, para que as ideias se conectem, que a gente deixe de observar apenas a nossa ferida, o nosso choro, e como Fortunato bem colocou, que a gente olhe ao nosso redor e consiga ver que há companheiros, há irmãos, há irmãs em situações de penúrias, em piores situações do que as nossas, e que a gente tem, o que Chico já dizia, né, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que não precise de ajuda, mas que a gente possa, por mais difícil que esteja a nossa condição, fazer o que for possível, indicar uma casa que esteja oferecendo algum auxílio material, você próprio, se tem condição, oferecer aos irmãos que moram nas ruas, levar uma marmita, porque às vezes a gente pensa, a gente vê trabalhos que são maravilhosos, que são dignos de entidades religiosas ou filantrópicas, que abastecem o porta-mala do carro com marmitas, com sopas, e atendem a uma quantidade grande de moradores de rua, e às vezes a gente pensa e fala, poxa, mas eu não tenho condição de fazer 100 marmitas, 50 marmitas todos os dias. Mas se no seu caminho de volta para o trabalho, ou indo para o trabalho, você sabe que em determinado lugar mora um morador de rua, ali vive um morador de rua, se você levar uma marmita que seja para ele, porque é o que está na sua possibilidade, já é um companheiro nosso que vai dormir sem a fome, apertando o seu corpo físico. Então, não desmerecer aquilo que a gente pode fazer, e nós falamos no capítulo passado, Fortunato trouxe aqui o exemplo do óbolo da viúva, né? Que se a gente tivesse condição de alimentar toda a população de rua, maravilha, mas é muito valoroso aquele apoio dentro do mínimo que você pode fazer, que vem do seu esforço, vem do seu coração. Tenha certeza que a providência divina observa com muito gosto esse comportamento.
O Emmanuel, ele é incrível, né? Ele vai trazendo várias coisas, né? E nesses todos que a gente citou, você percebe que são pessoas que vão se enredando nos seus problemas e vão ficando à margem, às vezes, da sociedade, sabe? Tem essas pessoas, tem tantos projetos sociais, tanto como o Roberto falou, pessoas fazendo caridade, e tem gente, muitas pessoas, que ficam fora do alcance disso daí, certo? Não conseguem se eleger para um Bolsa Família, não conseguem se eleger para um auxílio emergencial, não conseguem se eleger para uma cesta básica, para uma sopa, porque eles estão envoltos nessas vibrações inferiores, sabe? E eles não conseguem raciocinar. Então, entender que aquele que hoje necessita pode ter sido uma pessoa com grandes posses, com grandes possibilidades antes, e hoje está ali entregue à caridade da sociedade, e que merece também, principalmente, o nosso respeito, que a gente faça a caridade, ouça o que eles têm para falar, porque muitas vezes a pessoa não quer só o alimento físico, como está marcado aqui, mas também ela quer ser ouvida, ela quer compartilhar um pouco da sua história, da sua vida, e com respeito, com carinho, de maneira que ela possa, quando tiver com a barriguinha mais cheia, colocar a cabeça no travesseiro e ficar, ou na sua trouxa de roupa, e vai colocar um pensamento, né, refletir sobre aquilo que ela conversou e sobre como que a pessoa teve educação e respeito. Então, quando nós agindo assim, quando a gente se encontrar na espiritualidade, a gente vai perceber que aquelas pessoas, de repente, são aquelas que nos reconheceram como pessoas que executaram a caridade. No livro Nosso Lar, o André Luiz tem uma passagem muito, muito interessante, em que ele, voltando para lá, ele foi resgatado do umbral, né? Porque ele era médico e se desgastou as suas energias com excessos de bebidas, alimentícios e outras coisas. E aí o que acontece? Ele acabou desencarnando antes da hora. E ele ficou no umbral um certo tempo por causa dessas energias que estavam sendo perturbadoras para ele. E na hora que ele pede o amparo de Deus, ele é socorrido. E aí ele vai e tal, e conversa com uma pessoa lá, e esse irmão fala para ele assim, então, e aqui nós temos uma das poucas pessoas que pediram por você, além da sua mãe, teve aquela pessoa, aquela senhorinha ali. Ele olhou e não estava reconhecendo. Falou assim, essa daí é aquela senhora que você atendia no final do expediente do seu trabalho lá, que você encaixava, ela não tinha dinheiro e você atendia ela de graça. Ela era uma das únicas que pedia por você enquanto você estava no umbral. Então a gente não deve de perder a oportunidade de fazer o bem, de amparar aqueles que se encontram na miséria, na cegueira, na física, moral, naqueles que estão ao desamparo, seja na velhice, seja na infância, naqueles que estão num momento de perturbação muito grande, pensando em terminar a sua existência. Por quê? Porque esses são os nossos irmãos, certo? E aí o último trecho aqui eu só queria colocar assim que
especialmente nessa questão que a gente está falando sobre a doação do alimento, né, uma doação material, que a gente que tem um certo entendimento, né, a gente consegue compreender essas questões do campo espiritual que nos envolve, que no momento em que a gente se propor a fazer uma doação, seja de uma marmita, seja de uma cesta básica ou algum alimento, que não seja simplesmente para se ver livre daquele que está pedindo, né? Mas que a gente reserve alguns segundos de reflexão íntima com o nosso mentor, pensando em Jesus, e que a gente consiga pedir que Jesus abençoe aquele alimento que está sendo ofertado, para que aquele que o consumir possa receber com ele não só o que vai ser necessário para o físico, né? Mas também aquele equilíbrio, aquilo que vai ajudá-lo para que momentaneamente aquele assédio negativo que muitas vezes está envolvendo aquele irmão, aquele assédio possa se desfazer um pouco e dê chance para que os bons amigos do espaço se apresentem, né? Para que os bons amigos espirituais se acheguem a ele e auxiliem no entendimento, aliviem a sua carga, aliviem aquilo que ele está pedindo, né? Porque, inclusive, há um texto de Nélio Lúcio, chamado do livro Alvorada Cristã, em que ele coloca que o concurso fraterno, né, o apoio fraterno, não está restrito àquela ajuda material do momento, mas é tudo aquilo que pode vir além, que é o de despertar, tanto em quem faz e quem recebe, a fraternidade, a esperança, a certeza de que há algo além dessa tristeza e da pobreza em que muitos vivem, né? E Emmanuel então vai concluir o texto que nós estamos lendo, dizendo o seguinte: façamos isso, né? Atenda, deixe de lado as suas preocupações e atenda, preste atenção ao seu redor. Então ele fala, façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que por mais necessitados ou sofredores que estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. É a ideia central do que nós estamos aqui tentando trazer para vocês com as nossas impressões, com as nossas observações. E sempre surgirá dentro de nós, que ainda estamos na caminhada, estamos ainda aprendendo o que é o amor, o que é a caridade, sempre vai surgir a dúvida sobre se vale a pena fazer o bem, se vale a pena dar atenção àqueles que muitas vezes e em situações anteriores já nos trataram com um certo desdém, com algum tipo de incompreensão. E eu retomo novamente o texto de Nélio Lúcio, que se chama Na Sementeira do Amor, e que ele fala que a gente não deve ficar com esses, será que vale a pena? Será que eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Façam o bem, auxilie, mesmo que aquele que recebe o auxílio não saiba aproveitar e vá fazer mau uso do auxílio que você prestou a ele. Muitas vezes você foi lá e tentou conversar com alguém, olha, quer conversar? Estou aqui à sua disposição, e virou as costas, a pessoa que estava precisando e você ofereceu, pode falar para o outro, olha que bobão, quer saber da minha vida, fica aqui, mas faça o bem, não se importe com isso, faça o bem, né? E o Lúcio nos ensina que é preferível que a gente acabe errando, mas fazendo o bem, porque com o tempo nós vamos conseguir encontrar o timing correto, mas faça o bem. É preferível do que ficar mensurando, será que vale a pena, será que não vale a pena? E ele até ele faz uma colocação que a gente acaba virando um calculista da piedade, né? Aquele que fica fiscalizando os beneficiados da boa ação que foi feita. Vamos fazer o bem.
a gente entende essa mensagem de que por mais necessitados que eventualmente a gente esteja, nós ainda somos agraciados, porque é como se Jesus chegasse ao nosso ouvido e falasse: eu preciso de você para auxiliar aquele que está em pior situação. Então, que a gente faça o bem, é o que a gente pode dizer na conversa de hoje. E que o convite de Jesus para que nós colaboremos com Ele só nos traz alegria, só nos traz, quando feito com verdade, com carinho, com desembaraço, né? Sem segundas intenções, mas com respeito. Respeito é muito importante na hora de fazer a caridade. Sim. Certo? Você não deve amparar humilhando o próximo. Tá? Tratar sempre a pessoa como Deus nos colocou como irmãos na terra. Então, tratar qualquer um como irmão. Aquela pessoa querida, tá? Que vai estar naquele momento em desequilíbrio, mas que, recuperando-se, ela vai ser uma pessoa que vai ajudar também a um próximo a transformar este mundo num planeta melhor. Certo? Então, essa foi a mensagem que gostaríamos de passar a todos vocês, levar a nossa pequena e humilde contribuição dentro daquilo que a gente compreende, que a gente já leu, já ouviu, já vivenciou, e esperamos sinceramente que seja útil ao esclarecimento de quem nos assiste, e se foi de fato útil, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Reforço mais uma vez a ideia de que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, deixem os comentários abaixo do vídeo para que a gente tenha um entendimento de como essa mensagem chega a vocês, e esperamos que Jesus abençoe a semana de todos, guarde a sua família, que Deus nos proteja e permita estarmos aqui novamente na semana que vem, trazendo mais um tema, mais uma mensagem que a doutrina espírita nos ensina e que Jesus nos aconselha para sermos felizes. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite.